Olá, meu Deus. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Me deem um ok se começou. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vou aguardar vocês hoje. O nosso tema é incrível. Hoje a gente vai conversar sobre o adulto e a criança. Vamos ver quem chega aqui na live. Se não aparecer ninguém, tá tudo bem. A gente grava do mesmo jeito porque a gente é dessas. Boa noite, Mazane. Minha parceira. Tô devendo tanto pra Mazane. Hoje o nosso tema é muito especial. Hoje a gente vai falar de algo que a gente vê todo mundo falando, né? Vamos ver quem é que vai chegando por aqui. Nessa noite chuvosa de Belém, estou recebendo aqui muitas mensagens no WhatsApp. O WhatsApp você vai precisar esperar. Mas Anne, só me confirma se o áudio tá bacana, se o vídeo tá bacana, fora as rodinhas no meu óculos, né? Que o vídeo tá... o óculos está marcando a iluminação e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá, ver quem chega. Eu acho que muita gente já ouviu falar na tal criança interior. Oi, Lu! Boa noite! Acho que todo mundo já ouviu falar da criança interior, né? Esse assunto, ele tá muito em voga hoje em dia. Hoje em dia, terapeutas, psicólogos, médicos, tá todo mundo falando dessa criança que existe na gente, né? Então hoje eu vou falar dela, vou falar como cuidar dela e vou falar o que ela significa. Oi, Cleitinho, boa noite! Eu quero saber quem está no comando da tua vida, mas eu vou te dar várias explicações para que tu comeces a identificar quem é que está aí por trás, respondendo às situações da vida, né? Então, assim, vamos começar. Como está todo mundo falando de criança interior, hoje a gente vai falar sobre isso. O que é essa criança interior? Essa criança machucada, essa criança ferida, essa criança adoecida. Existe um livro que eu gosto muito que chama O Amor Não é um Jogo de Crianças, que ele fala muito sobre a criança emocional ferida. E nada mais é do que nós mesmos. Nós, na nossa fase infantil, na nossa fase lá atrás, enquanto crianças, e a gente traz as experiências da nossa infância para cá, para essa fase adulta. A gente aprendeu tantas coisas lá atrás, a gente vivenciou tantas coisas lá atrás, e a nossa resposta hoje para o mundo ela é baseada naquela criança. Especialmente aquela criança que vai até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, existe quando vai sendo construída a nossa memória inconsciente, ou seja, aquela que a gente não lembra. Né? Existem pessoas que hoje dizem, não, mas eu lembro quando eu tinha 2 anos aconteceu isso, quando eu tinha 3 anos aconteceu aquilo. São raras as pessoas que têm essa memória. E a maioria delas que diz que tem essa memória, na verdade não tem. Boa noite a todos, Cleia, Rose, Ana Tereza, Lu. Então, assim, na verdade a gente ouve as nossas histórias de criança e ouve tanto que a gente vai montando uma memória na nossa cabeça. E aí a gente começa a acreditar que a gente lembra, né, dessas experiências da infância, mas na verdade a gente não lembra. Até os 5 anos de idade, elas ficam ali guardadinhas lá no inconsciente, né, aqui bem para trás. E aí a gente vai respondendo ao mundo de acordo com essas experiências da infância. Eu estou começando a falar isso para vocês, eu quero que vocês comecem a puxar na memória de vocês, ou nessa memória que a gente traz dos nossos familiares, que falam pra gente e a gente vai construindo essa memória. Boa noite, Paula, bem-vinda! Paula do Mútua, linda!
Muito obrigada por estar aqui. Aí, assim, eu quero que vocês comecem a pensar a forma como vocês estão respondendo ao mundo. E hoje a gente vai, assim, descortinar. A gente vai tirar mais uma vez as máscaras. Gente, eu adoro. Vai mais uma vez destruir alguns castelinhos de areia, tá bom? Eu vou trazer a história da criança e do adulto numa perspectiva da psicossomática, a psicossomática de Grodeck. George Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, ele fala que todo adoecimento ele nada mais é do que a manifestação de uma criança que foi ferida, de uma criança que foi machucada. Então, toda vez que a gente tem um adoecimento físico, aquilo é uma mensagem que a nossa criança está trazendo para a gente de algo, de alguma experiência lá da infância, que a gente precisa olhar, que a gente precisa olhar com o olhar de adulto. O que o Grodeck falava? Ele era baseado na medicina de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Que dizia que o doente, ele não precisa ser curado por alguém de fora. Ele mesmo tem dentro dele todas as formas de cura para lidar com aquela situação, como sendo adulto. Sendo adulto diante da situação. E aí eu vou trazer isso para cá, numa experiência sistêmica, na visão sistêmica que hoje eu aprendo com o Dr. Fernando Freitas, que eu gosto muito, que é essa visão do adulto e da criança. Como assim? Eu vou trazer para cá. Eu não vou falar só de doença física. A gente vai trazer doenças mentais, doenças emocionais, a gente vai trazer doenças psicológicas, a gente vai trazer doença financeira, doença de relacionamento, doença de trabalho, relacionamento no trabalho, doenças de relacionamento com a amizade, doenças nossas próprias, meu relacionamento eu comigo mesma. Então, assim, quando eu olho para essas dificuldades, para a minha dificuldade financeira, para a minha dificuldade no meu relacionamento com o meu marido, para a minha dificuldade no meu relacionamento com a minha mãe, com meus pais, no meu relacionamento com meus filhos, para a minha dificuldade no meu relacionamento no meu trabalho, quando eu olho para essas dificuldades, eu preciso entender que existe uma criança por trás disso, que existe uma criança bem aqui que está sentindo essas dificuldades. Quem já me acompanha, quem acompanha o canal no YouTube, sabe que eu falo muito sobre isso. Quando você é tocado por alguma fala de alguém ou por algum comportamento de alguém, se esse comportamento te tocou profundamente no sentido negativo, principalmente no sentido negativo, alguma coisa existe dentro de ti. Não foi essa pessoa que te machucou. Alguma coisa disso já existe dentro de ti. E aí, trazendo agora para essa perspectiva do adulto e da criança, é a criança se manifestando. Sabe quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende? Por exemplo, acho que eu já trouxe esse exemplo aqui, eu vou trazer esse exemplo, porque esse exemplo fez muito parte da minha vida. Quando alguém te ofende te chamando de burra ou falando de uma forma com que faça que você se sinta burra, e aquilo te toca, qual a tua reação diante disso? Quando tu diz assim, caramba, olha, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me chamou de burra. Mais uma vez, eu insisto, vou falar todas as vezes isso. A gente só dá o que a gente tem. Aquela pessoa deu o que ela tinha. Você recebeu porque você tem isso dentro de você. Então, se eu me ofendo com aquela palavra, quem está se ofendendo? Uma criança. A minha criança está se ofendendo com aquilo que aquela outra pessoa falou. Eu me identifico com aquilo. Se eu me identifico com aquilo que é ruim, eu me magoo. É a minha criança falando. Se eu tenho dificuldade em lidar com as finanças, é a minha criança que está lidando com as finanças. Estão conseguindo compreender? Quem é que está respondendo pela vida de vocês hoje? É a criança? É o adulto? Com quem vocês aprenderam a ser adultos? Com quem eu aprendi a ser mulher? Com quem eu aprendi a ser homem? Com quem eu aprendi a ser mãe, a ser pai? Com quem foi que eu aprendi a me relacionar com o outro? Quero que vocês comecem a pensar nisso aí dentro de vocês. Qual é o meu referencial de vida?
Qual é o meu referencial de casal? Qual é o meu referencial de homem, de mulher? Qual é o meu referencial de sexualidade? Qual é o meu referencial de dinheiro? Qual é o meu referencial de trabalho? Com quem eu aprendi a amar? Alguém sabe me dizer? Gente, vai falando, vai colocando, tá bom? Quem quiser, vai colocando. Então, assim, com quem eu aprendi a amar? Vocês sabem qual foi o primeiro amor da nossa vida? Quem é o primeiro amor da nossa vida? Alguém se arrisca a dizer quem é o primeiro amor da nossa vida? A mãe. É a mãe. Primeiro amor é a mãe. A mãe que nos carrega no ventre. A gente começa a identificar o mundo dela. Antes de qualquer coisa, a gente identifica o mundo da mãe. O mundo das sensações da mãe. O que a gente come é o que a nossa mãe nos dá, nos fornece aqui dentro do útero. A gente usa o sangue da mãe, produzindo o nosso próprio sangue. A gente respira o que a mãe respira. E quando a gente nasce, o nosso primeiro referencial de amor é a mãe. É o nosso referencial de dar e receber. É o nosso referencial de cuidado. É o nosso referencial de cuidado, principalmente, de segurança, né? Mãe faz assim, né? É o nosso referencial de segurança. E o pai nessa história? Quem é o pai nessa questão? Quem seria o pai? Se a mãe é o nosso referencial de cuidado, quem seria o pai? Egli, minha mestra de sistêmica. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Quem é o pai nessa relação? Se a mãe é nosso primeiro amor, se a mãe é o nosso referencial de cuidado, se a mãe é o nosso referencial de dar e receber, quem é o pai nessa história? O pai é o que vai fazer o equilíbrio. O pai é o que é o que traz a ordem nesse amor. Ai, tá bem, amo você. É o que vai trazer esse referencial de ordem no amor, entendeu? Porque assim, quando a gente tá numa relação com a mãe, nos primeiros meses, até o primeiro ano de vida, é uma relação simbiótica, é uma relação em que a gente está totalmente ali para a mãe e a mãe está totalmente para a gente. A gente está recebendo, o pai está presente, o ideal é que o pai esteja presente, né? Porque a maioria dos casos o pai não está presente, mas o ideal é que o pai esteja presente. Ok, o pai não está presente, mas mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então a mãe está ali nessa relação simbiótica com o bebê, ou seja, como se fosse uma coisa só. A mãe dá, o bebê recebe, a mãe dá, o bebê recebe, a mãe dá, o bebê recebe. E aí a gente tem as nossas necessidades básicas. Quais são essas necessidades? A principal necessidade, que é a necessidade de alimentação. E aí a mãe vem para dar a alimentação. E existem duas áreas de alimentação. A alimentação do corpo e a alimentação da alma. Por isso é tão importante esse primeiro momento com a mãe. Então assim, a gente recebe. O pai entra para colocar a ordem, ou seja, para tirar o bebê dessa simbiose com a mãe. Não é afastar, não é abandonar, é tirar o bebê dessa simbiose para que ele comece a ter autonomia. Quando eu estou falando de pai e mãe, gente, agora sim a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando de função pai e função mãe que qualquer pessoa pode ter. Eu, Michele, tenho dentro de mim a função mãe e a função pai. Então, a função mãe é a função do cuidado, a função pai é a função do preparar para ir para a vida. A função mãe é a função da nutrição, a função pai é a função do fortalecimento para caminhar com a vida. A função mãe é a função do amor, a função pai é a função da ordem do amor, a função mãe é a função das necessidades básicas, de preencher as necessidades básicas da criança. A função pai é a função da ordem nessas necessidades. Entenderam? E é que nós tenhamos isso dentro da gente. E aí vem, qual é o teu referencial de pai e o teu referencial de mãe que hoje tu trazes para a tua vida aqui, agora. O que tu buscas da vida. E aí a gente vai falar agora sobre isso. Se eu busco da vida
um cuidado, se eu quero que a vida me dê, apenas me dê, onde é que eu estou? Eu estou agindo como adulto? Porque existe um equilíbrio sistêmico. O que é o equilíbrio sistêmico? A lei do equilíbrio é uma lei sistêmica. O que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio é o dar e o receber. Se eu espero só receber, em que função que eu estou? Na função infantil, na função da criança, especialmente na função do bebê, que só recebe. Então, se eu me relaciono com alguém e espero que ele apenas me dê, como é que eu estou me comportando? Como uma criança. Se eu vou ao meu trabalho e eu quero que apenas o meu trabalho me dê o meu salário, mas eu não estou disposta a trabalhar com alegria, com responsabilidade, eu chego atrasada, eu faço um trabalho meia boca, eu não gosto desse trabalho, eu estou aqui só por estar, mas eles têm a obrigação de me pagar, ou seja, eu quero só receber. Que relação é essa? Como é que eu estou me comportando nesse momento? Com uma criança que só quer receber. Estão conseguindo compreender mais ou menos o que eu quero dizer? Então, eu quero que vocês comecem a avaliar de onde vem esse referencial. O que eu quero do meu parceiro de vida, do meu companheiro? Quero ser cuidada? Então, eu estou como uma criança. Por que eu exijo tanta atenção das pessoas? Se eu exijo muita atenção, é porque eu estou agindo como criança. É a minha criança falando. Se eu estou o tempo todo adoecendo, o tempo todo eu estou adoecida, quem está falando? A criança está falando. A doença, ela é uma mensagem da criança. Ela está dizendo assim para ti, ei, olha para mim, olha para mim. E aí o Grodeck, como é que ele fazia então com seus clientes, com seus pacientes, na época pacientes, com seus pacientes? Ele olhava para o paciente, ele investigava a vida do paciente e identificava a criança ferida e machucada. E assim, ele ajudava o paciente a fortalecer o seu adulto para que o seu adulto vá cuidar da sua criança. Ou seja, ele não ia cuidar da criança do paciente. E isso eu quero que fique claro aqui com vocês. Eu, psicóloga, não vou cuidar da tua criança. Então, se tu chegas no consultório comigo, a gente vai para o consultório cheio de dores emocionais. Cheia de dores emocionais, cheia de história. Nós, psicólogos, nós vamos acolher? Vamos acolher. Mas eu vou... O que acontece ali no momento, no setting terapêutico? Tá eu, psicóloga, tá o cliente, 2 adultos. A minha criança conecta com a criança do cliente para identificar a necessidade da criança do cliente. Aí a minha criança traz a informação para mim. Olha que louco, isso é didático, tá? Que não é assim exatamente o que acontece. A minha criança traz a informação para mim e eu, adulta, falo com o cliente adulto para que ele possa cuidar da criança dele. Então, a ideia, inclusive isso deveria ser premissa em toda a área da saúde, entendeu? Porque quando a gente se relaciona com o cliente, com o paciente, cheio de nhenhenhê, no sentido de, oh, coitadinho de você, o que eu tô sendo do paciente? Egli, tu és ótima, acho que é muito bom de explicar. Mano, é muita aula interna pra gente aprender a explicar, porque nem eu sei explicar direito. Então, assim, o que a gente está fazendo quando a gente chega assim, oi, tadinha de você, eu tô aqui para cuidar de você. Não tem alguns enfermeiros que fazem isso, não tem alguns médicos que fazem isso. Oi, fulaninha, não estou falando de atendimento de criança, tá? Oi, fulaninha, como é que eu posso cuidar de você? Entenderam? Não, gente, não é uma criança que está ali. Eu não sou a mãe daquela pessoa que está ali, eu não sou mãe do meu cliente. Eu não sou mãe do meu cliente. Então, eu falo adulto com adulto. Quando eu percebo, porque eu já tive um problema assim, tá? Quando eu percebo que o cliente não quer se tornar adulto, que ele continua infantil e que ele tá aqui querendo que eu dê todas as respostas para ele, não tem jeito, não tem crescimento, não tem avanço, não tem.
Entenderam? Então, assim, como é que eu estou me relacionando com a vida? Se eu tenho uma resposta reativa, por exemplo, alguém me olhou torto, eu vou pra cima dessa pessoa porque ninguém pode me olhar torto, ninguém pode olhar desse jeito. Como assim? Quem está reagindo? A criança está reagindo. A criança está reagindo. Se eu tenho problemas financeiros sérios, dinheiro chega, dinheiro vai, dinheiro chega, dinheiro vai, dinheiro chega, dinheiro vai, eu não consigo me organizar. Quem está lidando com o dinheiro? É o adulto? É o adulto que está lidando com o dinheiro? Olha só a Gleice falando, dispensei um cara que falava assim comigo, gente, pelo amor de Deus, casal que faz... Não tenho paciência. Desculpem, não tenho paciência, não consigo. Entenderam? Então, quem é que está... Voltando para o dinheiro, quem está lidando com esse dinheiro? Criança, quero que isso fique muito bem guardado dentro de vocês. Criança faz o que quer fazer. Adulto faz o que precisa para conseguir o que quer. Como é que eu estou agindo no mundo? De quem que eu estou esperando para que me dê mamar? Do governo? Eu estou esperando que o governo me satisfaça? Eu estou esperando que o meu trabalho me satisfaça? Eu estou esperando que os meus pais me satisfaçam? Eu, com meus 40 anos, eu estou esperando ainda que os meus pais me sustentem? É assim que eu estou me comportando na vida? E essa relação que eu tenho com os meus filhos? Eu estou conseguindo libertar meus filhos? Meus filhos de 30, meus filhos de 40? Que desculpa eu estou dando para não ser adulta? Não, olha, Michelle, eu não posso cuidar de mim, porque os meus filhos precisam de mim, né? Qual a idade dos teus filhos? 30. 30. Meus filhos precisam de mim. 30 anos. Que desculpa que eu estou dando para não crescer? Que desculpa que eu estou dando para não avançar? Porque quando eu saio, quando eu estou na infância, que eu tenho os cuidados do meu pai e da minha mãe, eles me ensinam, eles deveriam, essa é a forma saudável, tá? Eles deveriam me ensinar a eu cuidar de mim mesma. Então, eu trato a criança de acordo com a idade que ela tem. Se ela é um bebê, ela precisa dos cuidados de acordo com a idade dela. Se ela já é uma criança mais crescidinha, com seus 5 anos, ela já pode comer sozinha. Então, eu já vou lidar com ela com mais autonomia. Aí entra a minha função, eu, mãe, entro com a função pai, né? Fazendo com que ela se torne mais autônoma. Deixa eu ver aqui o que ela está falando. Uma pessoa me pediu ajuda para isso, detalhe. Se refere aos filhos adultos como meninos. Então, a gente tem esse costume. Eu tenho uma cliente que fala assim, não, olha, a cliente tem 30 anos. E porque a mamãe chama a gente de criança. As minhas crianças, não tem crianças. Não tem. O amor existe, o respeito existe, o apoio existe, mas não são as crianças. Eu preciso aprender a cuidar, a tratar meus filhos como adultos, porque senão eles não vão pra vida. Não vão pra vida. E a gente, o que a gente trouxe da nossa infância? Eu consegui me libertar do meu pai, da minha mãe. Olhem para vocês, porque aqui eu estou falando das outras pessoas, mas olhem para vocês. Vocês conseguiram se libertar do pai, da mãe? Michelle, eu já saí de casa, olha, já estou morando na minha casa e tal. Eu não, mas olha, tô ligando todo dia pro meu pai e pra minha mãe. Todo dia eu ligo para saber se eles estão bem. Por quê? Não, porque tem que fazer isso, né, Michelle? Tem que fazer isso? Não. Oi, Rubens. Bem-vindo, coração. Aline, bem-vinda. Então, assim, precisa realmente fazer isso? E aí eu não estou falando pra gente abandonar as pessoas da nossa vida. Inclusive, eu vou falar de abandono agora. E aí vai ser o choque de vocês. Adulto não é abandonado. Adulto nunca é abandonado. Tá? Então não venham com essa conversinha de que ai, meu marido me abandonou, ai, meu amigo me abandonou, ai, não sei quem me abandonou. Adulto não é abandonado. A gente tem um sentimento de abandono, sim, né? Principalmente quando alguém nos deixa, a gente tem esse sentimento de abandono. Esse sentimento não é do adulto. Esse sentimento é da criança.
Entende? Então, quando eu me sinto rejeitada, é da criança. Abandonada, é da criança. Quando eu me sinto humilhada, é da criança. Diminuída, é da criança. Incapaz, é da criança. Isso é da criança. Que eu trago pra cá, pra minha fase adulta. Por que eu trago? Porque eu não resolvi. Por que eu não resolvi? Porque eu era criança e criança não resolve, quem resolve são os adultos. Então, se eu não resolvi, é porque os adultos ao meu redor eram adoecidos também. Era adoecido meu pai, era adoecido minha mãe, era adoecido minha avó, era adoecido meu tio, era adoecido quem morava comigo, era adoecido. A culpa era deles? Não. E aí vem toda uma história do nosso sistema familiar. A culpa era dos meus bisavós? Não. A culpa era dos meus tataravós? Não, gente. A ideia aqui não é a gente procurar culpado. A ideia aqui é a gente encontrar o caminho para se tornar adulto. O que é ser adulto? Quando eu me torno adulto, quando eu saio da minha infância, que eu sou ensinada a ser pai e mãe de mim mesma, eu carrego função pai e função mãe juntos dentro de mim. Eu olho meu pai e minha mãe como dois adultos, duas pessoas responsáveis por elas mesmas, duas pessoas que erram, duas pessoas naturais, pessoas, né? Eu olho função mãe, função pai como seres divinos, mas pai, pessoa mãe como seres humanos que erram. É isso mesmo, Lu. Deixa eu dizer, a Luciane tá falando assim, quando a gente acha que cresceu, vem a psicóloga e mostra que não é bem assim. Não é bem assim. E todos passam por isso, inclusive a psicóloga, tá? Porque quando a gente traz isso para cima, quando a gente traz de lá de baixo do iceberg, lá de baixo do nível do mar, para cá, pro topo, a gente toma um choque de realidade. E adulto é aquele que olha para frente, deixa eu só olhar o nosso tempo aqui. Ah, legal. Adulto é aquele que olha para frente e com realidade. Rubens, olha, como eu devo agir com os traumas da minha infância, sendo adulto, olhando para a criança. Quando a gente não olha para a nossa criança, a gente adoece. A gente adoece do corpo, a gente adoece da alma. Todo mundo tem trauma, gente. Todo mundo tem trauma. Não digam que não. Todo mundo tem. Inclusive aqueles que a gente não lembra. Existem traumas que a gente não lembra, mas as nossas células lembram. A nossa carne lembra. O nosso sistema todo lembra. A nossa memória inconsciente lembra. E a gente responde à vida com esses traumas. Como é que a gente cuida deles? Olhando como adulto. Eu olho para mim, eu, Michele, e vejo que eu sou mãe e eu sou pai da minha criança. Qual é a função mãe? Cuidado. Eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Eu me olho com amor, eu me olho com afeto, eu me cuido. Porque quando a minha criança fala por mim, eu machuco o meu corpo. Eu como o que eu não posso comer. Eu bebo o que eu não posso beber. Quando eu permito que a minha criança tome a direção da minha vida, eu faço coisas horríveis. Eu passo no sinal vermelho no trânsito. Eu discuto com o meu namorado, meu marido, meu companheiro ou companheira, que não se trata de gênero. Eu discuto culpando ele por ele não olhar para mim, por ele não me dar amor, por ele não me dar atenção. A minha criança, ela está no comando da minha vida quando eu estouro o limite do meu cartão de crédito, porque eu mereço. Eu mereço ganhar um salário de 3 mil reais, ter um cartão de crédito no limite de 20 mil reais e estourar 20 mil de limite no meu cartão de crédito. Eu mereço. Quem está falando é a criança. Não é a criança que vai pagar as contas. Entenderam? Então, se eu altero meu colesterol, alterei meu colesterol, porque eu como gordura pra caramba, meu Deus, eu alterei meu colesterol. O que acontece? A criança olha aquela gordura assando na churrasqueira, sente aquele cheiro de, ai meu Deus, eu não consigo resistir. Vou lá e como? Entupo todas as minhas veias, porque eu mereço ser feliz. Quem falou? A criança falou.
Entenderam? Quando eu... Deixa eu ver mais um exemplo. Enfim, é mais ou menos isso. E às vezes a gente troca o papel, a gente sai do lugar que a gente deveria estar, porque assim, gente, adulto, a relação é 50-50, 50-50. Adulto. Eu não sou 100% responsável por toda essa relação, nem ele ou ela é 100% responsável por toda essa relação. É 50-50, mesmo em situações de violência, nós já falamos isso em outras vezes. Então, assim, se eu coloco toda a culpa aqui, é a criança. Porque a criança é inocente, adulto não é inocente. Adulto não é inocente. Só a criança é inocente. A criança não sabe lidar com problemas. Sabe quando a gente ouve assim, eu não sei trabalhar sob pressão. Eu não sei trabalhar sob pressão. A criança não sabe trabalhar sob pressão. O adulto faz o que precisa ser feito. Então, meu toque para vocês hoje aqui é olhar para a criança, olhar mesmo, gente, olhar com os olhos. Lá no início da live eu falei sobre um livro chamado O Amor Não é um Jogo de Crianças. Lá tem um exercício que é só de observar. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo isso. Aí eu observo, dou uma olhada ali no canto e observo a minha criança. Eu crio a minha criança ali. Eu não trago, eu não lembro de uma situação da infância. Existe esse exercício da situação da infância, mas não é esse. É eu olhar a minha criança e ver o que ela está fazendo. Vamos ver que tem uma pergunta aqui. Por que todas as atitudes erradas são relacionadas ao nosso lado criança? Então, na verdade, não é uma questão de ser as atitudes erradas. São as atitudes que a gente não sabe lidar com uma inteligência emocional. Então, a gente traz a emoção da criança que não aprendeu a lidar com aquilo. Não é o defeito da criança. É que ela é uma criança. E a criança, ela precisa do adulto. Quando nós somos crianças, nós precisamos do pai e da mãe. A ideia do adulto errar, a ideia aqui não é que o adulto não erre. A ideia é que eu, como adulto, olho para a situação e assumo a responsabilidade por aquilo. Eu olho e digo, eu errei. Eu tive um sentimento ali e eu agi daquela forma. Então, eu assumir. Eu não preciso nem chegar e dizer, olha, me perdoa, eu não queria fazer isso. Isso é querer se colocar na inocência. É eu chegar e dizer, eu errei. Se eu puder reparar o meu erro, me dê essa chance. Entenderam? Então, não é que o adulto não erre. É que o sentimento que vem é o da criança. E é esse sentimento... Olha só, eu tenho raiva. Eu tenho uma raiva de fulano, ciclano, sei lá do que. Eu tô com uma raiva que eu estouro. Gente, a minha criança, ela estoura muito, ela estoura. Quem me conhece sabe, quando eu estouro, é a criança estourando. Eu tenho raiva. Como é que eu vou agir em relação àquela raiva? Se eu estourar, porque o sentimento da criança, ela vem com uma explosão. O sentimento do adulto, ele vem com inteligência emocional, porque o adulto sabe lidar com a situação. O adulto respira fundo e vai resolver. É essa a diferença. E aqui eu não estou falando mal da criança. Eu estou dizendo que essa criança não resolveu esse conflito e traz para cá, para o adulto. E eu, como adulta, vou cuidar dessa criança. Quando eu estava no meu momento mais absurdo de ansiedade, no nível assim no nível mortal de ansiedade, e eu comecei a fazer o exercício da criança, eu observava a minha criança chorando compulsivamente, abandonada, agachada, chorando. Eu fiquei fazendo esse exercício diariamente, só de observação. Se é para cuidar da criança, bora cuidar da criança. Até que um dia ela começou a sorrir. Até que um dia ela começou a ficar alheia às situações de medo, né? Até que um dia ela começou a brincar e eu percebi que ali estava havendo uma modificação naquela criança. Essa criança, ela acompanha a gente para a vida toda, porque é o nosso referencial. É a gente aqui na fase adulta, é a gente olhar essa criança como um adulto, olhar para ela e cuidar dela como ela merece ser cuidada, olhando as necessidades. Porque um adulto, o que o adulto faz? O adulto sabe dizer não.
O adulto sabe dizer não para os outros e o adulto sabe dizer não para a própria criança quando aquilo que ela quer não é saudável. Quando a gente permite fazer as coisas que não são saudáveis, é porque a gente está permitindo que a criança fique no volante da nossa vida, tomando a direção. Conseguiram compreender mais ou menos essa relação do adulto e da criança? Então, hoje, a minha mensagem para vocês é: olhem para a criança. Olhem para essa criança que está aí dentro de vocês, porque ela está precisando de vocês. Ela está precisando de pai, ela está precisando. Quando a gente vem para a vida adulta, atrás de alguém para cuidar da gente, a gente está buscando mãe. Quando a gente vem para a vida adulta, atrás de alguém que vai dar segurança para a gente está buscando pai. A gente não está buscando um igual. Então, eu olho... Gente, o que eu estou falando para vocês não significa que a gente não vai sofrer nunca mais. Ser adulto, chegar à fase adulta não é um fim. Ele é um processo. A gente está em evolução diariamente. Todos os dias a gente encontra uma situação, uma dor infantil que não foi solucionada. E é o nosso papel solucionar. É o nosso papel pegar essa criança, colocar aqui no peito e dizer: não precisa mais ter medo. Eu tô aqui com você e eu vou com você para a vida. É você olhar, é você solucionar o problema e trazer ela para a vida. Trazer ela junto com você para a vida. Ela sempre vai vir, ela sempre vai manifestar. Qual é a melhor parte da criança acompanhar a gente? A criatividade, porque a criatividade ela é da criança. Quem assistiu a primeira live que falava sobre o triângulo dramático, que eu trouxe o triângulo da realização para a gente resolver os triângulos dramáticos, porque, gente, o triângulo dramático é viver na infância, é viver na vítima, é eu estar no estado de vítima, é todo mundo tá contra mim, entenderam? E o triângulo da realização é a gente ir para a potência adulta, mas tem uma parte do triângulo da realização que eu falei lá naquele dia, que é o quê? É a parte da criança, é a criatividade. Então eu olho para o problema com criatividade, eu respiro no problema, eu sinto a dor, porque como é que eu vou tratar uma dor se eu não olhar para a dor? Eu olho para a dor, eu olho para a ferida, eu mergulho na ferida e eu busco da criança a criatividade. Eu trago a criatividade para o adulto e uso a potência do adulto para agir. Mas antes da potência, eu uso a sabedoria. A sabedoria do adulto pega aquela criatividade da criança, transforma e junto com a potência vai para resolver o problema. Qual o problema? Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de adoecimento físico, emocional, mental, problema no casamento, problema com os filhos, problema com o pai, problema com mãe, problema com o patrão, problema com o governo, problema do trânsito, problema com a raiva que eu não consigo controlar. Quem não consegue controlar a raiva é a criança se manifestando. E aí, essas situações. Ok, meus amores. Ai, obrigada, gente. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Eliane, acabou de entrar. Obrigada, meu amor. Cléia, você que é maravilhosa. Então, gente, o que eu trouxe para vocês hoje é isso. Essa live vai ficar aqui por 24 horas. Eu vou subir ela para o YouTube, para quem quiser ver mais um pouco sobre o que é essa criança, o que é esse adulto, quem está no volante, que a criança ela continua com a gente, ela anda com a gente, ela caminha com a gente. Agora, quem está no volante? É ela? Ela conhece a direção? Ela conhece o mundo? Ela sabe para onde ela quer ir? Não, é o adulto que sabe. Então, eu pego na mão da minha criança, dou todo o cuidado que ela precisa, verifico quais as necessidades dela como mãe dela, dou potência para ela como pai dela e vou para a vida. Tá, meus amores? Obrigada por vocês estarem aqui. Daqui a pouco eu subo essa live pro YouTube. Tô saindo agora, tá? Muito, 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 muito obrigada. Ah, sim, antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 30 de abril vai ter um workshop específico de ansiedade. Eu vou lançar ele amanhã. Gente, vai ser online, dia 30, sábado, das 9 às 11, para quem sofre de ansiedade. Vai ser um valor
simbólico. Vou dar de brinde para vocês um e-book exclusivo para que vocês cuidem da ansiedade que vocês têm, para a gente seguir para a vida com menos ansiedade, com mais sabedoria, ok? Vou lançar amanhã esse workshop. Beijos, meus amores, obrigada por estarem aqui. Tchau, obrigada a todos, Eliane, Paula, Rubens, Lu, Rose. Gente, não vou falar todo mundo que eu vou esquecer, que eu já não sei mais quem é que tava. A Suzana, que eu vim entrar agora. Gente, muito, 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 muito obrigada. Beijos! Calma.